Pense positivo. Como desenvolver a energia potencial de sua mente. Autor E.H. Shattuck. Capítulo 2. Concentração. Um instrumento de ação. Discutindo o assunto com várias pessoas, convenci-me de que há um grande mal-entendido sobre o que é necessário para se alcançar a concentração. Evidentemente, todos pensam que concentração é algo muito difícil, mas não é, desde que se utilize a técnica adequada. A vaga ideia que se tem sobre a concentração inclui sobrancelhas fechadas, dentes cerrados, músculos da cabeça e do pescoço tensos e rígidos e, geralmente, uma expressão forçada de energia física estática. Isso chega a ser quase cômico, uma vez que representa exatamente o oposto do que a concentração deve ser. No capítulo anterior, expliquei que o poder total da mente não pode ser alcançado enquanto a tensão não for eliminada de todos os músculos e de todas as partes do corpo. Precisamos ser muito cuidadosos quando pretendemos nos concentrar para que essas tensões que acabei de apontar não apareçam, ocasionadas exatamente pelo desejo ardente de se concentrar. O uso eficaz da mente não pode ser alcançado sem concentração. Várias pessoas me escreveram depois de ler meu último livro, Mind Your Body, para dizer, abre aspas, não sou capaz de fazer tal coisa porque não consigo me concentrar, fecha aspas. Essa é uma atitude tão comum que me levou a incluir neste livro algumas explicações sobre o que é realmente a concentração. Não é algo muito difícil se fizer a abordagem correta. Quase todo mundo pode se concentrar sem problema algum quando acha interessante aquilo que está fazendo. Para muitas pessoas, a concentração vem a ser a conscientização da própria incapacidade de focar a mente num determinado assunto. Somente quando tentam se concentrar é que passam a conhecer profundamente a natureza instável da mente, com sua tendência a saltar de um assunto a outro diferente. Isso teve início uma tendência natural quando a mente estava começando a adquirir supremacia. Até essa ocasião, a natureza emocional e a física eram indiscutivelmente superiores. Deve ter havido, nesse estágio, muito menos divagação incontrolável do que a que experimentamos hoje. Quando, porém, a mente começou a desafiar a prioridade das naturezas emocional e física, ainda não havia nada a que pudesse ser nada de superior sob a forma de pensamento abstrato ou conceitual que tivesse até então se materializado. Como resultado disso, as exigências de atenção do emocional e do ainda persistem de uma forma não tão bem sucedida naquilo que anteriormente fora seu monopólio. Agora que esses apelos começam a perder a força, ou já a perderam, estamos aptos a procurar novos pensamentos que possam ocupar nossas mentes e tentar fazer com que ela se ligue antes a esses argumentos do que às imagens dispersoras que continuam a insinuar-se de maneira desordenada. A mente já não se ocupa de respostas automáticas como costumava acontecer com o corpo físico e o emocional. Começa a ser controlada pelo, abre aspas, eu, fecha aspas.
que recebe sua autoridade definitiva da alma ou essência do ser humano. Esse controle que surge é que se faz importante e torna a situação tão inédita. A mente deve aprender um novo papel, o de ser subserviente e receber ordens. É apenas o velho hábito, tentando se reafirmar, que introduz todas as distrações que encontramos ao tentarmos nos concentrar ou meditar. O novo hábito ainda não foi formado e os antigos, antes legítimos e adequados, contatos conscientes da natureza física e emocional, quer diretos, quer sob a forma de memória, conseguem afastar a mente daquilo que pretendíamos que ela fizesse. Essa é uma interpretação do que acontece quando tentamos nos concentrar e de por que acontece. É tão natural quanto o fato de um cavalo resistir por algum tempo quando está sendo domado. A compreensão da causa e o conhecimento da solução afastarão aquela desanimadora sensação. Abre aspas. Não sou capaz de me concentrar. Fecha aspas. A focalização e a eliminação são os dois fatores principais na concentração. E existem técnicas a serem empregadas para ambos. Antes de tudo, tratemos da focalização, ou seja, o núcleo em torno do qual a concentração se forma. Focalizar a mente não é difícil, já que fazemos isso o tempo todo. Manter o foco é que é a dificuldade para muitas pessoas. O essencial é que o assunto que desejamos focalizar seja arranjado da maneira mais interessante possível, e para tanto é necessário preparar o terreno. Se for interessante, atrairá nossa atenção e é a atenção que mantém o foco estável. Frequentemente, pode acontecer de o assunto não ser interessante e não atrair naturalmente nossa atenção. Nesse caso, ele deve ser, entre aspas, pesquisado. Não queremos aludir com isso ao tipo de pesquisa necessária para se escrever um livro sobre alguma coisa de que não temos conhecimento profundo, quando o conhecimento deve ser acrescido de informações obtidas numa biblioteca ou talvez numa visita ao local relacionado com o fato. Falo abre aspas, pesquisa, fecha aspas, num sentido mais restrito. Darei um bom exemplo. Em meu livro anterior, Mind Your Body, forneci programas em que se tornava necessário saber alguma coisa sobre o funcionamento do corpo para se livrar de infecções ou obstruções ou para auxiliar o processo de cura de um ferimento. Uma simples imagem mental é formada pela maneira como ocorre e, não necessariamente, com exatidão anatômica, mas com pormenores suficientes para mostrar o desenvolvimento do processo. A informação tem de ser obtida de um médico benevolente ou de um livro de medicina. Se a informação for proveniente de um livro, devemos cuidadosamente extrair apenas o pormenor necessário à formação de uma imagem simples do processo que estamos, abre aspas, pesquisando, fecha aspas. Devemos resistir à tentação de procurar e, entre aspas, ver mais coisas do que as necessárias. Geralmente, é necessário apenas reunir as ideias que temos sobre o assunto ou observar o problema sob as várias alternativas que se apresentem. Para analisar mais profundamente os fatos, temos de usar a discriminação. Esse é um instrumento comumente usado. Seu uso é semelhante à ação de recortar de uma chapa de metal a forma que vai ser trabalhada até se chegar ao objeto desejado. É
É um ato de seleção e de descarte na decisão do que é importante e do que não é. Representa uma qualidade da mente que tem de ser desenvolvida cada vez mais à medida que a expansão se desenvolve. Por trás da discriminação, acham-se todos os fatores que influenciam a escolha, os quais também sofrerão uma discriminação. Veremos que alguns têm origens emocionais. Sempre que possível, a discriminação não deve considerar o colorido emocional dos fatos, mas apenas sua verdadeira conveniência intelectual. Isso nos fornecerá certo volume de informações com que poderemos trabalhar. E, quanto mais informações houver, mais interessante será o trabalho. A focalização isola essas informações do resto dos nossos pensamentos. Imaginem a mente atuando como a luz de um holofote e iluminando esses fatos, destacando-os para um exame mais detalhado. Não existe força aplicada ao ato de focalizar. A luz da mente simplesmente ilumina. Quando começamos a analisar a informação que está em observação, o processo de eliminação também se torna o agente crítico da continuidade do foco. Este também é um processo suave de afastar toda espécie de pensamentos intrusos. Eles aparecerão sempre. As pessoas falam frequentemente que, abre aspas, deu um branco, fecha aspas, em suas mentes. Mas não acredito que isso seja possível a não ser para os que estejam muito avançados no processo de controle da mente. Pensamentos intrusos sempre tentarão interromper. O segredo está em não lhes fornecer a energia de que precisam para romper o fluxo do pensamento. Eles devem ser afastados não de modo agressivo ou irritado, mas de maneira delicada e decidida. Devem ser tratados de forma que se esvaziem e definhem e acabem, morrendo por falta de atenção. Suponha que amanhã você vai dar uma festa e que deve pensar nos inúmeros preparativos necessários, o que parece pouco convidativo para a sua mente, ou ainda lembrar de alguma coisa que devia ter feito logo cedo e não fez. Faça isso seguindo estas instruções. Concentre seu foco momentaneamente nesses pensamentos. Chame a isso de planejamento, entre aspas, lembrança, entre aspas, ou talvez divagação, entre aspas. Seja por, guarde esse rótulo mental que ficará arquivado. E em seguida, centralize seu foco novamente no assunto em que estava concentrado. Verá que isso esvaziará o pensamento e extrairá a energia que houver nele. Às vezes, um pensamento mais persistente vem à mente. Neste caso, mantenha o foco sobre ele enquanto você o acompanha à conclusão. Ao pensar na ação esquecida a que me referi acima, pense, abre aspas, tratarei disso à noite, fecha aspas, ou quando quer que se proponha a tratá-lo. Esse é um artifício que me foi ensinado na Birmânia por meu mestre de meditação e é chamado experimento de atenção. É usado comumente na meditação para calar a mente tagarela, que é a maior dificuldade que um principiante tem de enfrentar. Usar um método como esse é uma forma eficaz de ação e os resultados são rapidamente sentidos. Quando se tem certo volume de informações para a mente tratar, esse método de manter afastados os intrusos torna-se mais eficaz porque há muitas coisas com que a mente se preocupa. Ao contrário da meditação, quando a pessoa normalmente reduz o conteúdo da mente ao mínimo. Logo, se perceberá que as interrupções ocorrerão com menos frequência e
tudo isso sem a sensação de frustrações ou aborrecimento que quase sempre acompanha esse problema. É necessária muita atenção para focalizar e a capacidade de observação varia de indivíduo para indivíduo. É algo que só pode ser cultivado tornando interessante aquilo a que damos atenção. Não pode ser cultivado forçando-se a mente a fixar-se em algo. Isso é realmente a concentração, a combinação de duas atividades mentais. Primeiro, o ato de focalizar, o que restringe a atenção ao ponto a ser investigado. Em seguida, a eliminação das interrupções. Dessa forma, ela pode rapidamente manter o foco estável por todo o tempo que se desejar. O segredo está em substituir a ideia de usar a força pela adoção desse método simples. A concentração virá naturalmente se as condições adequadas estiverem presentes. Ela só parece difícil por causa do fluxo constante de pensamentos intrusos que desviam nossa atenção do assunto a ser estudado. Se a pessoa realmente não se sente capaz de concentrar-se, isso não será esperado de imediato, mas gradativamente, à medida que o fato de desviar pensamentos intrusos se torne um hábito. A estabilidade do foco melhorará sensivelmente e a pessoa compreenderá que pode dizer, entre aspas, sou capaz de me concentrar, fecha aspas. É bastante semelhante a aprender a esquiar. Não é possível aprender a esquiar sem ter aprendido a artimanha de apoiar o peso, dobrar os joelhos, ou seja lá qual for a técnica de treinamento. A diferença está no fato de que a pessoa sabe que não pode esquiar sem treino e prática, mas acha que pode se concentrar sem se dar ao trabalho de aprender. A concentração é, em importância, o segundo dos instrumentos de que a mente se utiliza para ganhar força em seus pensamentos. Ela deve ser ensinada e pode-se imaginar formas interessantes para que isso seja feito. Sugere-se um assunto a um grupo de estudantes e informa-se a eles a maneira de tratar qualquer interrupção que possa ocorrer. O professor pode apresentar isso sob a forma de ruídos súbitos, luzes que piscam, cheiros agradáveis ou desagradáveis, ou qualquer outra coisa que com certeza atrairá a atenção dos estudantes. Fica por conta deles perceber com que rapidez podem afastar da mente essas interrupções. E isso poderá ser um jogo divertido. O uso da maioria dos instrumentos sobre os quais escreverei pode ser ensinado utilizando métodos bastante simples. De fato, é surpreendente que, mesmo conhecendo o potencial da mente como nós o conhecemos, não façamos nada para aumentar o poder do pensamento. Geralmente, tudo o que fazemos é aumentar a quantidade de pensamentos a serem formulados. Como instrumento de preparação, essas duas funções, juntas, focalização e eliminação, proporcionam à mente aquele ambiente sempre estável de que ela necessita. Toda a energia de que dispõe poderá, então, ser expandida no pensamento a ser formulado, e não desperdiçada em todos os pensamentos inúteis a que atualmente tem fácil acesso. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Namastê.